O seu ministério começa dentro da sua casa. Aí você vai dizer para mim assim, Pastor Guilherme, eu não sou pregadora, pregador, pastor, missionário, diácono? Como assim o meu ministério? Eu não tenho ministério. Você tem ministério. Ministério significa serviço. Se você serve a Deus, você tem ministério, mesmo que você tenha a sua vida normalmente. Você trabalha, você estuda, você vai para a faculdade, você é jovem, você é uma senhora de idade, você tem o seu dia a dia, você viaja, você passeia, você tem ministério se você serve a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso devocional de hoje. Todos os dias nós estamos ao vivo às 6 horas da manhã, sempre começando o dia já com esse alimento espiritual. Nós estamos estudando em sequência o Evangelho de Lucas. Chegamos ao capítulo 8, versículo 38. E um conselho, se você não acompanhou os outros devocionais, eu aconselho você a acompanhar desde o primeiro, porque agora nós estamos no capítulo 8, versículo 38, mas nós estamos desde o início, desde o capítulo 1. E seria muito interessante, e isso iria acrescentar muito na sua fé, se você acompanhasse desde o primeiro. Então, todos os nossos devocionais, mesmo que você não tenha conseguido acompanhar um, outro, ou nenhum você conseguiu acompanhar, eles sempre ficam disponíveis aqui. Então, a transmissão ao vivo acontece 6 horas da manhã todos os dias, mas eles ficam aqui disponíveis para que você possa acompanhar em sequência, de forma simples e descomplicada, o que Deus quer falar com a gente, porque Deus quer falar com a gente todo dia. E hoje, o que Deus quer falar com a gente hoje, nesta segunda-feira, dia 5 de maio, o que Deus quer falar com a gente hoje? Deus quer falar isso. O seu ministério começa dentro da sua casa. Deixa eu te dar um contexto disso aqui. Jesus havia visitado uma aldeia, um território de pessoas não religiosas. Como é que nós sabemos que eles não eram religiosos? Porque eles criavam porcos em um tempo em que não se criava porco. Haviam questões até ligadas à higiene e que, porque você sabe, você que costuma cozinhar, você sabe que quando você vai preparar uma carne de porco tem que ser preparada com muito cuidado, porque senão pode dar doença. Então, por causa disso, houve sim uma lei, uma determinação que não podia ter esse consumo da carne de porco. Veja que naquele tempo as pessoas não tinham acesso à medicina, à higiene, a esses cuidados, como nós hoje em dia temos. Por isso que isso valeu para aquele tempo. Mas isso já não vale para nós hoje em dia. Um outro dia a gente pode tirar dúvidas e falar mais sobre o assunto. Mas, dentro desse contexto, por essa informação, como eles criavam porcos, a gente já sabe disso, que aquele lugar era um lugar de não religiosos. E naquele lugar havia um homem que ele era endemoniado. Ele andava nu, ele se feria, ele pegava pedra, se cortava, se machucava. Jesus foi lá só para libertar este homem. Jesus expulsou aqueles espíritos imundos para uma manada de porcos, creio que você conhece essa história, e todo mundo ficou assim, abismado com o que viu. Porque aquele homem que todo mundo viu que ele era uma pessoa problemática, agora ele estava são, ele tinha sido transformado, todo mundo ficou assim, meu Deus, o que aconteceu? E esse homem foi transformado de verdade. E aí quando Jesus está indo embora, porque Jesus estava sempre pregando uma hora num canto, outra hora em outro lugar. Quando Jesus estava indo embora, esse homem faz um pedido para Jesus. Qual foi o pedido que ele fez? Versículo 38, vamos ler? Lucas, capítulo 8, lembrando que todos os dias no nosso devocional, eu havia dito que seriam 21 dias pelo Evangelho de Lucas, mas eu acho que a gente vai passar um pouquinho porque esse Evangelho é muito rico, muito precioso. Capítulo 8, versículo 38, você pode acompanhar aí, tá? Diz assim, e aquele homem, esse aí que eu tenho falado para você, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe, ele suplicou, ele implorou que o deixasse estar com ele. Jesus, eu quero pregar o evangelho junto com você. Eu vi o que aconteceu comigo, essa transformação, eu fui profundamente impactado. Jesus, eu quero ir contigo por esse mundo afora. Ele pediu para Jesus. Mas Jesus o despediu dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus.
Jesus não deixou. Jesus falou, não, você não vai comigo por esse mundo afora não. Você vai voltar para sua casa e lá você vai pregar para os teus familiares. E ele obedeceu. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Por quê? Porque aquele rapaz, ele tinha um desejo sincero, honesto e genuíno. Ele queria fazer com outras pessoas aquilo que havia sido feito com ele. A palavra de Deus chegou para ele, o poder de Deus chegou, ele foi liberto. Ele queria agora levar isso para o mundo inteiro. Era genuíno, era sincero, era honesta, era boa a intenção dele. Mas Jesus ensinou para ele e para nós o seguinte: primeiro você precisa pregar para a tua família. Ministério começa dentro de casa. Serviço começa dentro de casa. Não adianta você ser gentil com a moça que trabalha com você, com o motorista do Uber que você pega, com o porteiro do seu prédio. Meu Deus, como você é educado, você trata todo mundo bem. Mas dentro de casa você é um grosso, estúpido ou uma estúpida que maltrata seu marido, seu filho. Para Deus isso não tem valor nenhum. Você ajuda todo mundo. Você é uma pessoa que está sempre disponível. Quando alguém pergunta ou pede se você pode ajudar, você topa, você aceita, você está sempre disponível para todos. Até para desconhecidos. Você se compadece de uma pessoa que você nunca viu na vida. Mas quando seu filho, um adolescente, faz alguma coisa que não devia fazer, e claro, você é mãe ou pai, você precisa corrigir e ensiná-lo. Mas às vezes você erra na dose. E você acaba tendo muita paciência com os de fora e zero paciência com os de dentro. Muita generosidade com os de fora, zero generosidade com os de dentro. E aí para Deus, isso não vale. Porque o nosso serviço, ministério é serviço. Lembre do que eu falei no começo. Eu não tenho ministério. Claro que tem. Você tem ministério. E o seu ministério começa dentro da sua casa. Você deve, não só pode, você deve orar por uma amiga que está doente, por um conhecido que está viciado. Você deve fazer isso, ajudar quem estiver ao seu alcance, até um desconhecido. Mas não se esqueça de orar pelos seus. Não se esqueça de ganhar aqueles que pertencem à sua família, mesmo que você diga assim, mas pastor Guilherme, o senhor não conhece a minha família. Minha família, ela é bem complicada. Pois é. Toda família é complicada. Você sabia que toda família tem vários tipos de gente? Toda família tem um orgulhoso que acha que é melhor do que todo mundo. Toda família tem, não é só a sua. Toda família tem, que é mais, Carol? Um folgado. Tem um folgado que quando faz lá um almoço, tá todo mundo lavando pratos, tá todo mundo cozinhando, tá todo mundo fazendo uma coisa e ele não quer fazer nada. Toda família tem isso. Tem um folgado, tem um orgulhoso, tem o que mais, Carol? Um arrogante, um mentiroso, um que está sempre enfiado em problema. Toda família tem um assim. E se você está me ouvindo agora e você não lembrou de ninguém, não, na minha família não tem nenhum problemático. Então eu sinto em te dizer que o problema talvez seja você, então, se você não lembrou de ninguém. Toda família tem alguém assim que é complicado. Não é só a sua, não. Toda família tem. Mas é a nossa família. É a nossa família. Não aceite que ninguém fale mal da sua família. Você tem que ser aquele leão que briga pela sua família. É a sua família que Deus te deu e acabou. Como uma vez até falaram para mim isso, né? Falaram, eu posso falar mal da minha família, mas ninguém pode falar mal da minha família. É mais ou menos por isso. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. E se você não consegue ajudar, ter paciência, misericórdia, ser generoso, se você não consegue fazer isso com os da sua casa, não vai adiantar você fazer isso mundo afora. Por isso que Jesus viu a boa intenção daquele rapaz e falou, não, você não vai. Como assim, Jesus? O senhor não está precisando, eu vejo que só está o senhor esses 12 aí, vamos fazer um time de 13, eu cheguei para somar. E outro, meu testemunho vai ajudar muita gente. Então, mas é o seguinte, fica aí, ganha eles. Depois que você mostrar para eles que você mudou, porque lembre-se que aquelas pessoas não tinham visto mudança nenhuma, ele tinha acabado de ser liberto. Mostre para eles que você mudou. Aí depois, o mundo inteiro pode saber. Seu ministério começa dentro da sua casa. Inclusive, agora eu quero orar. E a oração de hoje, vamos orar pela nossa família? Domingo é Dia das Mães, a semana inteira eu quero orar pelas mães às 18 horas, tá? Não se esqueça que tem a oração do meio-dia com o pastor Felipe
E tem a minha oração das 6 da tarde também ao vivo, mas fica disponível aqui. E essa semana inteira eu quero orar pelas mães, todas as mães, na oração das 18. Hoje eu quero orar pelas famílias. Ontem eu estive no orfanato. Aquelas crianças, a gente tomou um café com as crianças, foi muito bom, fizemos brincadeiras, falamos de Jesus para essas crianças, fizemos um culto lá no orfanato. E qual é o pedido dessas crianças? Qual é o sonho dessas crianças? Elas querem ter uma família. Esse é o sonho delas. Enquanto elas não têm, nós somos a família delas. E logo, logo, tá? Eu quero deixar claro isso aqui. Logo, logo você, porque eu estou recebendo muita mensagem de gente falando, eu quero ajudar, eu estou vendo que vocês estão indo para lá e para cá, eu quero ajudar. Logo, logo você vai poder ajudar. Nesse primeiro momento ainda não. Daqui a alguns dias a gente está viabilizando tudo junto às leis, aos órgãos necessários, cartório, tudo direitinho. Logo, logo você vai poder fazer parte de tudo isso, porque eu creio que a verdadeira religião é essa, é amparar os órfãos e as viúvas. Eu acredito nisso. A gente foi lá no orfanato, foi lindo, foi maravilhoso e você vai poder nos ajudar logo, logo. Por enquanto, nos ajude em oração. E lá no orfanato ficou muito claro para nós, e se um dia você quiser ir comigo, a gente pode ir junto, tá? Quando a gente vai num lugar desse, fica muito claro o valor que há em ter uma família. Não despreze a sua família, por mais que você tenha pessoas complicadas ali. É a sua família. Vamos orar pela nossa agora? Quer deixar nome de familiares aqui? Deixa nome aqui de pai, de mãe, de sobrinho, de neto, de quem você lembrar. E vamos orar pela nossa família agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu começo este dia orando pelas crianças lá do orfanato, que pediram oração. São crianças puras, são crianças que muitas já viveram coisas que nenhum adulto viveu. Eu peço a tua misericórdia e compaixão e que o Senhor possa preparar uma família para cada uma delas, meu Pai. E enquanto isso não acontece, faça de nós a família delas, meu Deus. E agora eu peço por cada pessoa que ora nesse momento e que tem enfrentado dificuldades em casa. Ela tem um familiar que não aceita conselhos, ela tem um familiar que às vezes é uma pessoa mais velha e justamente porque já é uma pessoa experiente, não ouve ninguém e fica muito complicado às vezes a relação com o pai, com a mãe, com a avó, com o jovem, com o filho também, que às vezes é tão jovem e o pai quer dar conselhos para que ele não venha entrar em um caminho furado, mas às vezes ele acha que já sabe de tudo e não precisa ouvir ninguém. Jesus, nós queremos consagrar a nossa família a Ti. Nós queremos que a nossa família seja santificada pelo Senhor. Livra-os de todos os males. Traga saúde à nossa casa, que os nossos familiares que estão com problemas de saúde, problema no joelho, problema na coluna, problema nas costas, problemas nos rins, no esôfago, no intestino, que eles sejam curados, que a nossa família receba cura, saúde, vida e paz. Aqueles que estão desempregados e às vezes passando até um aperto financeiro, Deus, abra as portas para os nossos familiares. Nós queremos nos reunir em família e ter descanso, paz, sossego. Nós queremos ter a tranquilidade de saber que os nossos familiares estão seguindo os teus caminhos, meu Deus, porque não há tranquilidade maior do que essa de saber que a nossa família está ouvindo a tua palavra, como essa semana eu recebi aqui mensagem de uma senhora que disse: meu marido não vai em igreja nenhuma, meu marido nunca pisou os pés, mas ele está assistindo o devocional todos os dias. Meu Deus, que maravilha, que isso venha se espalhar, que outras pessoas da nossa família comecem a te conhecer aqui mesmo, através da internet, através das orações, através desse devocional. Por que não? O Senhor usa quem quiser, a hora que quer, mas salva a nossa família, salva os nossos familiares, aqueles que estão envolvidos com vício, com alcoolismo, que eles sejam libertos disso. E que não haja espaço para depressão, para maldade, para crueldade dentro da nossa casa, pois nós consagramos a nossa família nas tuas mãos. Eu aproveito para orar por todas as mães também, que verdadeiramente elas sejam agraciadas pelo Senhor neste Dia das Mães, meu Deus, com um presente que é muito mais do que um chocolate, um bombom, uma flor, mas o presente de ver os seus filhos no caminho da honestidade, da justiça e da fé. Sejam todos abençoados, o nosso dia, a nossa semana está abençoada em nome de Jesus. E se você crê, respire fundo
e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Deixe nomes aqui da sua família de quem você lembrar, tá? E até se você... Opa, lembrei de um outro aqui, volta aqui para deixar. Meio-dia, oração com o pastor Felipe. 6h eu vou orar pelas mães todos os dias essa semana, tá? E 6h o nosso devocional pelo Evangelho de Lucas. Se você não acompanhou desde o início, volta. Faz uma maratona aí, acompanha desde o início, porque vai valer a pena e vamos seguir aí enquanto o Espírito Santo nos der condições e nos permitir. Deus te abençoe, uma excelente semana, bom trabalho aí para quem vai trabalhar. Deus te abençoe muito. Até daqui a pouquinho.